Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias. E a conversa de hoje é com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo, ele que integrou a equipe de transição do governo Lula. E a nossa conversa é sobre as perspectivas da educação sobre esse novo governo. Bom dia! Bom dia! Prazer estar aqui no Extra Classe, mais uma vez com o SINT-RN, conversando com a nossa categoria. Prazer imenso. Heleno, antes de a gente falar sobre essas expectativas, a CNTE bateu o pé, precisou brigar para participar dessa equipe de transição, não foi isso? Verdade, porque nós fomos surpreendidos com uma reunião no dia 8 de novembro, onde só estavam presentes membros do terceiro setor empresarial. E isso nos preocupou muito. Por isso, a CNTE e o Fórum Nacional Popular de Educação começaram a movimentação pressionando para que possamos ter uma representação nessa equipe de transição para levar também as demandas da CONAP 2022, que nós realizamos em Natal, no Rio Grande do Norte, e, a partir daí, também ter uma posição das entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação, que são 45 entidades nacionais. Por isso, essa disputa por espaço. E como é que você, na qualidade de representante dos trabalhadores em educação, foi recebido na equipe de transição? Foi positiva a representação. Nós tivemos uma representação das entidades nacionais na área da educação, mas fui apresentado como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, as trabalhadoras e os trabalhadores estavam representados nessa comissão de transição. Como nós tivemos a maioria representação no campo daqueles que defendem, daquelas que defendem a educação pública, a aceitação no grupo foi boa, porque a maioria era de pessoas que defendiam a educação pública sem interferência do terceiro setor empresarial. Heleno, um dos objetivos da equipe de transição foi poder fazer um raio-x do Ministério da Educação. Qual foi a sua impressão? Como ficou o Ministério da Educação depois do governo Bolsonaro? Esculhambado por completo. Nós vivenciamos, durante o período do presidente Lula, quando foi presidente por 2 vezes em nosso país, uma visão sistêmica para a educação brasileira. Eram investimentos que iam da creche até a pós-graduação. No governo Bolsonaro, a visão sistêmica foi de destruição da educação brasileira, da creche à pós-graduação. O MEC, o Ministério da Educação, perdeu o protagonismo de coordenar a educação brasileira, as suas diretrizes, o acompanhamento técnico, o acompanhamento financeiro. Abandonou os municípios, tentava criar uma relação com os estados e municípios, com o Distrito Federal, mas não conseguiu coordenar o processo na educação em nosso país nos últimos 4 anos. Então, você teve um desmonte completo. Na creche, o relatório do Tribunal de Contas da União mostra que tem muitas obras inacabadas. Mais da metade estão na educação. E a maioria são creches que pararam de ser construídas no governo Bolsonaro. Teve início e foi suspensa a conclusão da sua construção. Ele atacou o ensino fundamental e a pré-escola, quando não reajustou a alimentação escolar dos nossos estudantes, para atualizar a inflação que consumia esse produto da alimentação escolar, e ele vetou os 34% de reajuste para a alimentação escolar. Os livros didáticos estão com problemas para serem entregues no próximo ano, porque o Ministério da Educação não cumpriu todas as etapas para garantir o livro didático no próximo ano. Além disso, retirou recursos do orçamento do Instituto Federal e das universidades públicas. Recursos que era para pagar as contas do mês, água, luz, telefone, então garantir a estrutura básica de funcionamento dos institutos federais e das universidades públicas. Então, uma visão completa de destruição, além de ser um espaço de corrupção. Foi ali
que o pastor ministro entregou aos outros pastores a negociação direta com as prefeituras. E aí cobravam propina, fazia corrupção, cobrava barra de ouro. Então, tudo isso precisa ser investigado para que os cometeram esses crimes sejam punidos severamente. E aí possa colocar novamente o Ministério da Educação no caminho de coordenar a educação brasileira junto com os municípios, os estados e o Distrito Federal. Heleno, o governo Bolsonaro se arvorava de ser um governo sem corrupção. No entanto, se descobriu aí, né, muita falcatrua, sobretudo no MEC. Esse pente fino que vocês passaram lá no Ministério, descobriu alguma coisa? Tem alguma evidência, alguma prova, né, desse esquema que tomou conta do Ministério da Educação? Olha, pelo desmonte, né, pela ausência de política em um ministério que tem mais recursos, né, entre todos os ministérios, você precisa investigar a fundo isso aí. Porque como é que você tinha os recursos e não conseguiu dar conta de botar a Universidade para funcionar, o Instituto Federal para funcionar, de vincular esses recursos com os estados e municípios para que a educação básica tivesse as condições de pleno funcionamento. Então, quando a ausência da aplicação de políticas por falta de recursos e sabendo que o Ministério da Educação que mais recebe recursos, há indícios de muita corrupção, de ilegalidade, e isso aí precisa ser investigado ponto a ponto, né, para identificar onde houve o desvio e punir os responsáveis, devolvendo o dinheiro que foi desviado e, claro, condenado aí para pagar pelos crimes que cometeram. Vocês foram para a equipe de transição com uma pauta, não é isso? A pauta dos interesses, né, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Quais foram os principais pontos que vocês apresentaram e desses, né, quais é que vocês conseguiram emplacar aí na equipe de transição? Na equipe de transição, todas as propostas apresentadas foram indicadas ao futuro ministro da Educação, que é o Camilo Santana, verificar e decidir o que vai fazer. A maioria nós defendíamos para cuidar dos nossos estudantes e dos profissionais da educação, revogar a lei do novo ensino médio, revogar as diretrizes de formação de professores, a número 2 de 2019, que nos prejudica, revogar a Base Nacional Comum Curricular, que também estão prejudicando aí os estudantes do país todo e os profissionais da educação. Então, essas pautas seguiram para o governo. Mas, como o terceiro setor empresarial são contra essas revogações, o que eles indicaram também seguiu para o ministro. Então, agora nós vamos manter o processo de mobilização, porque é o ministro que vai decidir do que foi indicado de um lado e outro, o que é que ele vai escolher para aplicar. Então, isso mostra que nós vamos precisar manter um processo de pressão também sobre o Ministério da Educação. Quando você integrou a equipe de transição, obviamente o ministro da Educação ainda não tinha sido escolhido. Como é que vocês receberam o nome de Camilo Santana para ministro da Educação? Era isso que vocês esperavam? A indicação do Camilo Santana é do PT, abre a possibilidade de diálogo, mas ele tem e faz uma política muito próxima do terceiro setor empresarial. Ele convidou a Isolda Sela para ser secretária de Educação devido ao que eles chamam, né, de sistema de bom êxito, de boa qualidade, lá de Sobral. E que nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque eles estão trabalhando com um sistema que é bom, se referindo apenas à nota do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação. Só que o Índice de Desenvolvimento da Educação brasileira, ela só mede a nota da prova de matemática, a nota da prova de português e a taxa de aprovação. Eles não verificam quais as condições socioeconômicas dos trabalhadores em educação espalhados pelo Brasil afora, que tem diferenças grandes. Quais as condições socioeconômicas dos nossos estudantes para poder fazer essas provas, essas avaliações. Quais as condições da infraestrutura das escolas. Nada disso é considerado. Se temos material didático suficiente, se a escola tem internet,
se nós, professores e estudantes, ter equipamentos para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, nada disso é avaliado. Então, você avaliar só pela prova de português e matemática e pela taxa de aprovação, nós consideramos insuficiente para fazer um diagnóstico da educação básica e dizer que o sistema de Sobral ou que o Ceará, né, é um sistema bem-sucedido. Como bem-sucedido se Sobral tem 25% de pessoas que são analfabetas? Como bem-sucedido se a média de anos de estudos em Sobral são 7 anos, do Ceará são 8 anos, ou seja, menor do que o ensino fundamental, que é de 9 anos. Então, nós não consideramos isso bem-sucedido. O bem-sucedido segue a linha daquilo que orienta o patrono da educação brasileira, quando disse que a educação muda as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Ceará não teve a sua sociedade transformada nesse período de aplicação dessas medidas. O Ceará domina, tem a maior concentração de renda entre os estados do Nordeste. Então, isso não é referência para nós de uma boa educação. Pelo visto, do mesmo jeito que o governo Lula recebe esse apoio, né, por parte da CNTE, ele também não está livre das críticas, né, de uma forma independente, né, por parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Com certeza, né? Nós apoiamos esse governo que defendemos a democracia, defendemos a vida, e era necessário derrotar o governo Jair Bolsonaro. Mas, internamente, dentro da educação, nós vamos enfrentar ainda as ideias neoliberais, defendidas pelo terceiro setor e, muitas vezes, acolhida pelo Partido dos Trabalhadores, nos seus dirigentes, nos seus ministros. A nossa luta vai ser para alertar ao Partido dos Trabalhadores, a quem está à frente do Ministério da Educação, que essa política orientada pelo órgão internacional da economia, que é a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento da Economia Econômico, ela interfere na educação, porque a outra referência de que eles utilizam para nos avaliar é a prova do PISA, é uma prova internacional de matemática, no caso do Brasil, de português e de ciência, para dizer se somos bons ou não. E só essas 3 disciplinas não dá essa qualidade que nós defendemos de vida e de cidadania aos nossos estudantes. A geografia é importante, a história é importante, né? A filosofia é importante, a sociologia é importante, não só apenas ciência, matemática e português. Então, essa referência que a OCDE, junto com o Banco Mundial, impõe para todos os países do mundo, e aqui, representada pela Fundação Lema e por todos pela educação, que influenciam esses governos a manter essa política, nós consideramos um equívoco muito grande, um erro do governo PT se continuar enveredando por esse processo, porque isso não garante aquilo que está na Constituição Federal, que é o direito à educação para todas as pessoas, garantindo a permanência dos estudantes na escola e levando a todas as pessoas a concluírem a educação básica. Por isso, nós vamos fazer essa disputa internamente, de forma a pressionar o governo, como o próprio presidente Lula disse, né? Votamos em Lula, apoiamos Lula, queremos Lula presidente. Mas não vamos ficar apoiando o presidente. Vamos cobrar do presidente, vamos pressionar o presidente para fazer diferente, né? Porque ele fez 2 mandatos e no terceiro tem que ser mais diferente ainda. E fazer diferente é mudar o rumo das políticas educacionais para o nosso país. Ok, nós conversamos com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professor Heleno Araújo. Heleno, um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por sua participação. Prazer todo meu, Heleno. Um prazer forte estar aqui mais uma vez com vocês, né? E deixar aí um forte abraço a cada um e a cada uma, e um 2023 vibrante para nós, com muita força, com muita energia. É isso, e o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa especial de férias. Até lá!